a toda a equipe da TV Alerj também. Podemos iniciar. Cadê? Bom dia a todos e a todas. Estamos dando início à reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Sou o deputado Márcio Pacheco, que presido a comissão. Os termos do ato da mesa diretora, número 653/2020, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno, convoco os senhores deputados, membros efetivos, titulares e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a 16ª reunião extraordinária remota, a ser realizada no dia 7 de outubro de 2020, às 11 horas, através de votação eletrônica, com a seguinte ordem do dia. Iniciamos saudando aqui senhoras e senhores deputados, deputado Valder Carneiro, deputado Luiz Paulo, deputada Mônica Francisco, deputado Carlos Mink, deputado Rosenberg Reis e, salvo engano, o deputado Jorge Felipe Neto estava online agora há pouco. E damos início à pauta de hoje. O item 1 da pauta é a designação da relatoria do processo número 24874/2019, de autoria do deputado Flávio Serafini. E eu queria, então, como presidente, designar a mim mesmo como relator da matéria, o presidente como relator da referida matéria. E não sei se alguém quer fazer uso da palavra, eu tenho encaminhamento já como relator a fazer do tema. Para poder, eu dei todos receberam, primeiro alguns relatos, né? Dos que receberam, dos que foram buscar o material, que, aliás, deu tudo muito bem, deu certo, não foram buscar o material os suplentes doutor Deodaldo, deputado Márcio Canela, deputado Bruno Dauaire, deputado Tiago Pampolha e o deputado Chiquinho da Mangueira. Os demais todos já estão com o conteúdo. E o que nos dá toda a possibilidade de avançar nos trabalhos, ok? O que não tira a possibilidade que os que ainda não pegaram possam ir buscar o seu material. Deixa eu fazer uma colocação a respeito do tema. Antes da pandemia, o deputado Flávio Serafini fez uma indagação à Procuradoria a respeito de uma representação, uma denúncia em face de um outro deputado, se ele teria direito de votar na matéria na qual ele é subscritor, como membro do Conselho de Ética. Ele fez esse questionamento à Procuradoria. Na mesma forma, na mesma toal, do deputado Marcos Vinícius, no processo 10.487/2020, que foi enviado também para a Procuradoria, também arguiu o impedimento do deputado Flávio Serafini para votação no Conselho de Ética no processo que envolve os 5 deputados. A Procuradoria ainda não se manifestou, que é uma solicitação à Procuradoria. Como nós temos 2 ou 3 manifestações ainda da Procuradoria, e acaba de ocorrer uma questão, não sei se todos sabem, o desembargador, eu acabei de receber a decisão, o desembargador Abel Gomes se declarou impedido de continuar a se manifestar sobre o processo. Acabei de receber a decisão agora. O desembargador que cuidava desse processo se declarou impedido, suspeito. Então, não sei, essa relatoria deve ir para... Estou falando das questões judiciais, não nos cabe aqui debater mérito, nós estamos debatendo forma. Então, eu, como relator do processo, eu quero... É esse aqui? Então, só para deixar registrado, a designação da relatoria do 24874/2019 e também o processo 15.529 de 18, com seus apensos 10.432/2020, 10.476/2020, 10.486/2020 e 10.539/2020, que foi recebido pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Este processo é o dos
5 deputados, que veio, então, para colher um parecer da CCJ. Como relator, como nós não temos ainda a decisão da Procuradoria sobre os 2 processos, eu vou pedir um parecer da Procuradoria a respeito de alguns temas que eu tenho dúvida, para poder embasar a relatoria que será colocada em votação. Então, eu vou pedir hoje... Sim, eu vou terminar e passo a palavra, doutor Luiz. Eu vou pedir um parecer da Procuradoria, porque eu tenho dúvidas jurídicas a respeito de movimentação das questões probatórias. Eu quero ver se a Procuradoria se manifestou a respeito de alguma formalidade jurídica, da questão do sigilo. Eu quero ter um respaldo jurídico da Procuradoria, se não há nenhum tipo... Se não tem nenhum vício isso. jurídico... É o princípio da precaução. É só isso. O procurador... Eu vou mandar um ofício à Procuradoria dizendo, olha, esses pontos sejam na questão... Se eles quiserem se manifestar na questão de mérito, o procurador faça, é a questão jurídica. Porque, no nosso caso aqui, nós estamos discutindo decoro. É um parecer de constitucionalidade, nem tem constitucionalidade nisso. A gente já falou isso na semana passada, retrasada. Semana passada nós não tivemos, pela infelicidade do falecimento do nosso querido deputado, irmão João Peixoto. Então, eu vou emitir um um ofício à Procuradoria, vou aguardar um parecer da Procuradoria, e aí, então, começamos a contagem dos 10 dias para a manifestação do parecer. Chegando o parecer, vou reunir, o relator sou eu, aí fazemos a nossa reunião, conto os 10 dias e colocamos em votação, porque aí eu submeto, inclusive, ao nosso colegiado o parecer da Procuradoria, com as dúvidas. E aí os deputados, com o material que tem e o parecer da Procuradoria, vão poder manifestar com mais clareza e segurança jurídica o seu voto. Muito sensato, Márcio. Presidente, Luiz Paulo. Olha só. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça não vai julgar mérito de ninguém. Não é da sua competência. Quem julga mérito de quebra de decoro é única e exclusivamente o Conselho de Ética e depois a soberania do plenário. Ponto. Então, isso ficar bem claro. Nós estamos julgando aqui, vamos decidir sobre forma. Só e única e exclusivamente sobre forma. O processo 24874/2019, ele já tem parecer da Procuradoria. Desnecessário seria. Porque, independente do que a Procuradoria da Casa disser, só tem o condão de esclarecer. A decisão é da CCJ. Porque o projeto 24874, o processo 24874/19, é de uma simplicidade meridiana. É se o autor da denúncia vota no Conselho de Ética. A resposta é: a vovó viu a uva. Então, agora mesmo enfrentamos isso diversas vezes, em processo especial, já enfrentamos isso. Isso a gente, todo dia, faz aqui na casa. O autor do projeto de lei, ele não relata, mas na comissão que ele faz parte, ele vota. Então, e, além do mais, a questão de pertencer a um partido político, não existe isenção em parlamento. Todos nós, exclusive eu, neste momento histórico, pertencemos a um partido político. Então, nós temos, né? E partido quer dizer pedaço. Partido quer dizer pedaço. É um pedaço de um conjunto, né? Então, todos nós temos um parti-pris político. Isenção absoluta, isso não existe na face da terra, muito menos dentro do parlamento. Então, esse primeiro processo não está pendente
de ouvir, no meu entendimento, a Procuradoria. Porque eu não Qual deles, Luiz, você está falando? Me perdi aqui. estou falando do 24874, que é o do Então, eu queria te propor, Luiz, eu queria lhe propor aqui uma mudança. Eu queria lhe designar como relator do 24874, 2019. Mas se eu só me designar relator, eu não vou consultar a Procuradoria, não. Não, não tem problema, mas eu vou consultar a Procuradoria no 15529, de 18. Aí, querido, aí é uma questão da sua relatoria. Não tem problema nenhum. Eu não Que tenho aí, nada se a você dizer. tem... Não, é isso que eu estou dizendo. só Você acho- tem razão. Você tem Eu razão. só acho é que no 15.527, que é muito mais complexo, né? Se o senhor vai consultar a Procuradoria, o senhor deveria também estabelecer um prazo, né? Porque senão... O prazo é dele, eu só preciso que eles me... Se nós temos um prazo de 12 dias, como disse o senhor, na primeira sessão, né? Consulta sem prazo é eternidade. Assim... Senhor presidente. Ok. Luiz, Bom, você, eu já falei que eu tinha que falar. você aceita a relatoria do 24874, de 19? Meu querido, se o senhor me designar... Não, doutor. É porque você fez um encaminhamento muito importante. Vossa Excelência fez um encaminhamento que já participou de várias questões, e eu considero. Agora, eu posso. Eu também. O senhor me designou, está acabado. Ok. Então, 24874 de 19. Ele já aceitou. Ele já Por aceitou. designação do deputado Luiz Paulo. E aí, a decisão é sua, Luiz, a respeito de consultar ou não. O 15529 de 18 fica sob minha relatoria, e eu tenho dúvidas na forma, não é no mérito. Eu quero esclarecer a forma. Se tem vícios, se tem questão de... Eu vou fazer um parecer, quero juntar no nosso parecer, no nosso voto, um parecer da Procuradoria. Mim que usou uma frase boa.
a quem questionou, né? Isso é de uma simplicidade, de uma clareza meridiana, como disse o Luiz Paulo, porque recorrentemente nós vivemos isso aqui. Evidentemente que eu não vou relatar projeto de minha autoria, eu não vou ser relator de comissão especial se eu sou autor de um pedido. Agora, assim, o voto, né? E, assim, e nós todos, né, temos, no exercício da vida parlamentar, nós todos, sem exceção, temos um viés de parcialidade, isso é inevitável, não é? Nós fazemos parte, né, de uma instituição partidária específica, Vossa Excelência faz, eu faço, às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda, no exercício da nossa legítima parcialidade. Então, assim, eu acho que, enfim, como todo processo deve ser tratado com todo cuidado e respeito, mas, assim, a própria vivência parlamentar já tem a resposta para nós, na minha opinião. Era só isso. Perfeito, obrigado. Deputado Luiz Paulo, a Procuradoria já encaminhou o parecer a respeito do processo 10.487, 2020, que é a interpelação do deputado Marcos Vinícius sobre essa arguição do impedimento do deputado... Já li, o parecer foi do procurador Rodrigo Lopes. Isso, eu vou reenviá-lo a todos. Eu tenho. Eu vou enviar. E aí, o deputado Luiz Paulo vai... Eu já estou aqui, eu concordo, por isso eu tirei... Eu não vou passar de novo para a Procuradoria, o deputado Luiz Paulo se manifesta a respeito do primeiro e o segundo fica comigo e eu vou pedir o parecer da Procuradoria. Podemos avançar? Tem mais alguém que quer fazer uso da palavra? Mink, Mônica? Não? Ótimo. Ok, então vamos avançar. O terceiro item da pauta é uma questão de ordem, do projeto de lei 460, de autoria de deputado Deodalto e outros, e trata sobre educação domiciliar. Sobre esse eu quero falar. Então, eu tenho uma questão de ordem, presidente. Eu também. Tá, então, qual é a questão de ordem, antes de colocar em votação? Deputado Márcio Pacheco, senhora deputada, senhores deputados, a minha questão de ordem é do seguinte teor. Eu também sou autor de projeto sobre educação domiciliar que tramita na casa. Acontece que no dia 12 de setembro de 2018, o Supremo Tribunal Federal, por 9-2, reconheceu que a educação domiciliar não é um meio lícito de prover educação enquanto não houver legislação educacional brasileira para disciplinar a matéria. É o recurso especial número 888-815, de reconhecida repercussão geral, e o recurso não foi provido. Esse recurso tem origem numa ação interposta por uma família no município de Canela, no Rio Grande do Sul, que questionou a decisão da secretária de Educação do município de Canela de não autorizar a educação domiciliar de uma criança de 11 anos e recomendou que a família matriculasse a criança em escola de educação básica pública ou particular. A família inconformada recorreu, perdeu o recurso no juizado da comarca de Canela, inconformada voltou a apelar, perdeu a apelação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a matéria parou no Supremo Tribunal Federal. Quero dizer aqui com muita clareza que, à exceção do voto do ministro Luiz Fux, que claramente propugnou pela inconstitucionalidade do pleito, o Supremo Tribunal Federal não tratou de constitucionalidade, né? Tratou de não dar provimento ao recurso, porque a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem disciplinamentos formais sobre a obrigatoriedade para as famílias de matricular seus filhos ou pupilos, né, na rede escolar. A Constituição, inclusive, deputado Márcio Pacheco, a Constituição Federal, quando trata de educação, diz que o ensino será ministrado... Aí o primeiro princípio,
igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Depois, quando fala do dever do Estado com a educação, o primeiro inciso é educação básica obrigatória, dos 4 aos 17 anos. Depois, a Constituição fala que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. E depois, a Constituição também diz que compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Isso é o texto constitucional. E na legislação infraconstitucional, tanto na LDB quanto no ECA, há um mandamento que obriga as famílias a matricular os filhos na escola. Então, enquanto não houver alteração na legislação educacional brasileira, e foi isso que disse o STF, não é possível validar a educação domiciliar em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, eu entendo que deveria haver, em relação a todos os projetos, inclusive o meu, que tratam de educação domiciliar e que tramitam na Alerj, deveria haver um sobrestamento desses projetos até que haja algum tipo de disciplinamento nacional, fixando critérios, fixando formas de avaliação, fixando formas de fiscalização sobre a educação domiciliar. Então, eu acho que seria o razoável a fazer em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que, insisto, não quero aqui puxar a brasa para minha sardinha. O Supremo não tratou de constitucionalidade. O Supremo disse que, simplesmente, enquanto não houver legislação que discipline a matéria, não é possível declarar como lícita a educação domiciliar. Por isso que eu acho, é a questão de ordem que faço, eu acho que esses projetos todos que tratem dessa pauta deverão ser sobrestados pela CCJ até que a legislação brasileira discipline, se for o caso, essa matéria. É a questão de ordem que faço. Obrigado, deputado. Deputado Luiz Paulo, depois deputado Carlos Mink. Senhor presidente, eu acompanho a questão de ordem e, ao mesmo tempo, a transformo em voto, pedindo o sobrestamento do projeto de lei, porque o chefe do Executivo Nacional, isto é, o presidente da República, em 11 de abril de 2019, isto é, há 1 ano e meio atrás, apresentou um projeto de lei que pretende regulamentar a educação domiciliar em nosso país. E este projeto de lei não foi votado. Então, o nosso e todos os outros que tratarem de educação domiciliar, deputado Márcio Pacheco, tem que ser sobrestado enquanto o Congresso Nacional não se decidir sobre o projeto de lei do presidente da República que trata desse tema. Então, ao mesmo tempo, eu estou fazendo a questão de ordem e já dando meu voto pelo sobrestamento. Presidente. Deputado Carlos Mink. Eu tinha pedido até antes, exatamente na mesma linha do Valdec e do Luiz Paulo, dizendo o seguinte, que essa decisão do Supremo, a tese vitoriosa foi do Alexandre de Moraes, e ele disse que pode existir no Brasil se for autorizado por lei. Foi acompanhado pelos ministros Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. O Luiz Paulo falou do projeto enviado pelo presidente. Há outros 3, Luiz Paulo, atualmente 4 projetos de lei sobre esse assunto tramitando no Congresso Nacional. Portanto, em relação, e para simplificar, não repetir tudo que o Valdec falou e o que o Luiz Paulo falou, que eu subscrevo completamente, e já voto também pelo sobrestamento. Aliás, não há outra possibilidade. Qualquer voto diferente desse, inclusive o voto pela inconstitucionalidade, está errado também. O voto é sobrestamento acompanhando ipsis literis a decisão do Supremo, até que haja uma lei nacional disciplinando o assunto. Então, é para dizer isso, há 4 projetos, a decisão do Supremo é clara, nós não podemos declarar inconstitucional, nem podemos votar o projeto. É uma categoria, nem sei se existia antes, mas passa a existir agora, o sobrestamento da CCJ, acompanhando, e menciona no voto, Luiz Paulo,
acompanhando a decisão do STF. Ponto. Mais alguém quer encaminhar? Eu quero fazer um encaminhamento aqui. Primeiro, deixa só eu fazer uma proposta aqui. Primeiro, eu quero acolher a proposta dos deputados Luiz Paulo, deputado Waldeck, deputado Carlos Mink, do sobrestamento das matérias. Nós vamos fazer uma pesquisa aqui na assessoria para se há algum outro projeto que trate do tema, além do deputado Waldeck e este, do deputado Rodrigo Morim, para propor uma grande anexação dos projetos. Maravilha. E ficarão sobrestados. Eu só quero fazer uma proposta. Havia, desde o início, nós tínhamos decidido em plenário, no dia 23 de março de 2020, e aí é para respeitar o plenário, o deputado Luiz Paulo emitiu um parecer pela baixa indiligência ao Conselho Estadual de Educação e a Secretaria de Estado de Educação. O Luiz Paulo propôs uma baixa indiligência. Como nós temos um secretário novo, que, no meu entendimento, é um grande secretário para falar sobre o tema, não estou dizendo que, com isso, nós revoguemos o sobrestamento. Mas eu queria, como nunca saiu daqui este pedido, eu gostaria de solicitar uma baixa indiligência a esses dois órgãos para também ouvi-los sobre o tema, independentemente do sobrestamento, ou seja, não entrará na pauta até que haja lei que trate do tema. Mas eu também quero solicitar que o pedido do deputado Luiz Paulo, até em respeito ao plenário, a gente ouça a Secretaria de Educação e o Conselho sobre o tema. Márcio, me permite, concordando contigo, eu só peço o seguinte, que quando baixar em diligência, vá junto com a justificativa dada hoje pelo sobrestamento. Não, ok, mas Link, a questão lá, eu quero ouvir o secretário Conte e o Conselho a respeito do tema, porque respeitando, por quê? Porque amanhã algum autor da matéria pode dizer, o deputado Luiz Paulo emitiu um parecer, pode jogar contra, entendeu? Alguém amanhã diz o seguinte, olha, vocês decidiram uma coisa, mas não respeitou o que o plenário encaminhou no dia 23 de março. Não, mas foi um pedido do deputado Luiz Paulo para baixar a inteligência, até agora a secretaria não foi ouvida. Márcio, eu queria respeitar a decisão plenária. A minha posição é acompanhando o que você está dizendo, mas com essa observação. Okay. Sem problema nenhum. Baixada em diligência, o que a gente conversou hoje, as considerações do Waldeck, do Luiz Paulo, depois as próprias minhas, sejam anexadas a esse pedido. Perfeito, sem problema. Olha, você se manifeste. A CCJ, sobre o assunto, decidiu pelo sobrestamento com base nisso, naquilo e naquilo, que é o voto que a gente vai dar. Mas a gente também está mantendo a baixa em diligência em respeito ao plenário e para ouvir a sua posição. Tem um acordo, Mink, muito bem encaminhado. Acordo, Márcio? Não acredito. Congelou outra vez. Eita. Porque a proposta foi boa. Acordo, Márcio Pacheco? Acho que ele congelou. Assim, como o Supremo Tribunal Federal se manifestou, até aqui a nossa assessoria deixa eu ver aqui. Só para deixar claro, eu vou manter, porque eu acho que essa matéria realmente requer, Waldeck, uma proteção especial, como a questão da política das drogas. Isso não pode ser tratado de qualquer maneira. Então, eu mantendo a minha... E olha que eu sou autor da matéria, hein? Sou um dos autores. Eu compreendo a necessidade democrática de ampliar o debate. Por isso, vamos aguardar a lei federal. Só para deixar claro, acabei de receber aqui, artigo 24 da Constituição Federal, inciso 16, parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, se pegarmos essa matéria aqui, poderíamos até legislar sobre o tema, mas respeitando o princípio de que hoje é uma matéria muito complexa, precisa de um debate amplo, como a política das drogas. Vou dar um exemplo aqui, Nick. Nós antecipamos a legislação sobre a cannabis e ainda não tínhamos lei federal específica.
É verdade. Nós antecipamos a votação aqui, porque a discussão, mesmo com divergências ideológicas, mas nesse tema domiciliar, então eu queria assim, vamos mandar a resolução para a mesa diretora vai respeitar essa baixa diligência, aguardar a manifestação do secretário e do Conselho, principalmente do Conselho. Vamos ouvir o Conselho Estadual sobre o tema, e aí colocamos aqui em discussão de novo e vamos ampliar o debate. Mas peraí, você não está aceitando a minha sugestão de enviar junto o que a gente decidiu hoje aqui, repetir a decisão do Supremo e o sobrestamento. Quer dizer, no fundo, a gente bota as duas coisas. Nós vamos pelo sobrestamento, mas queremos a baixa diligência para ouvir a Secretaria de Educação e respeitar o plenário. Ou seja, essa baixa diligência não anula a nossa discussão. Sim. Assim foi o que eu entendi. Foi o que eu entendi, até porque eu acho que o Valdec fez uma exposição, eu ouvi atentamente. Tanto a LDB quanto a União já legislaram sobre isso. Eu estou acolhido, é isso que eu estou dizendo, mas para mim, vou manter, eu passo a palavra para o Valdec, mas eu não vou, tem razão, deputado Valdec. Não, eu acho que o encaminhamento está corretíssimo, porque são 2 encaminhamentos que não são excludentes, de modo algum. Agora, eu só queria fazer uma ponderação em relação ao dispositivo lido agora há pouco pelo presidente Márcio Pacheco. Porque aí é o seguinte, deputado Márcio Pacheco, no caso específico deste tema, aí eu quero dialogar também com a sua assessoria, que é uma assessoria qualificada, que nos ajuda muito a todos. No caso deste tema, por enquanto, há vedação infraconstitucional na LDB e no ECA. Não há vedação constitucional, mas há vedação, e por isso, para que a educação domiciliar seja implementada, a LDB terá que ser modificada e o Estatuto da Criança e do Adolescente terá que ser modificado também. Então, assim, como eu disse no início, o STF não declarou a matéria inconstitucional, não foi isso. Mas, face à legislação vigente no Brasil, né, se não houver disciplinamento sobre o tema, que altere a LDB e que altere o Estatuto da Criança e do Adolescente... Ou seja, nesse caso tem que haver lei federal. Não há dúvida. É só apenas essa ponderação, mas do cômputo geral, o encaminhamento da CCJ está correto. Ok. É isso. Está corretíssimo, Valdec. É porque tem a questão da discussão da faixa etária, o projeto é muito mais... O projeto em si trata uma faixa etária que a LDB não proíbe, mas a questão é clara aqui. Você tem razão, porque o tema é muito mais complicado do que as filigramas da discussão ipsilip da legislação. É um tema que precisa ser discutido de forma muito mais ampla do que de uma bancada ou de uma questão ideológica. E eu me enxergo nesse sentido. Deputado Luiz. Só para encerrar, etimologia de sobrestar. Sobrestar não é ir para arquivo. Sobrestar é uma ação temporal. Se as condições se alterarem, ele volta à pauta. Perfeito, Luiz. Sobrestar não tem nem... Sobrestamento pode demorar um dia, um ano. Não pode. Sobrestou. Até que se mude as condições. Só isso. Eu só queria fazer um comentário aqui, meus amigos. Todos nós aqui estamos perdendo de longe para o fundo do deputado Luiz Paulo, hein? Olha a modernidade do... Eu aqui olhando para a minha parede branca, o deputado Luiz Paulo dando um show. Eu aqui com o meu pavão da Universidade em Nova York. É o MoMA de Nova York. Olha, ele está assim... Dando aula, Luiz Paulo. Humilhando, dando aula. Nossa, e ele queria tirar... Não tinha do meu branquinho, já pedi para o nosso pessoal aqui preparar um fundo novo. Bom, eu preferi o Portinari, viu? Gostei. Ou então o Volpe, que eu adoro, mas tudo bem, vamos lá. É outra altura, Mônica. Outro nível, né? Eu prefiro... Eu gosto do Volpe. Os artistas novos não consagrados. Ah, sim. Vamos seguir. Parabéns. Então, sobrestada a matéria, encaminhada o baixa diligência ao Conselho e ao secretário Ponte Bittencourt, nosso querido amigo, que, aliás, tem feito um trabalho muito interessante, já se reuniu com o presidente da Comissão de Educação
por 2 horas, ontem ou anteontem, vai se reunir de novo com o Conselho, com o CEP, Está me ajudando no projeto dos diretores de escola. Falou comigo. Aliás, eu vou tirar de pauta hoje, Luiz Paulo. Eu vou tirar porque ele pediu mais uma semana. Ele vai uma semana e já se debruçou. Trabalhamos nisso. Eu informei o Márcio Pacheco. Bom, o quarto da pauta. Começamos aqui as emendas de plenário. Número 1, relatoria Márcio Pacheco. Emenda de plenário ao projeto de lei 1425 de 2016, de autoria do deputado Tiago Pampolha. O parecer é favorável à emenda 1, contrário à emenda 2. Em discussão. Em votação, aprovado. A 2, emendas de plenário ao projeto de lei 1609 de 2016, de autoria da deputada Marta Rocha. O parecer é favorável com subemenda aglutinativas, emendas 1 e 3, favorável à emenda 2, contrárias emendas 4, 5, 6 e 7. Questão de ordem, Márcio. Deputada Mônica Francisco. Não saber o porquê a emenda 4 não foi acolhida. A gente ficou um pouco surpreso, até porque tem essa questão do sigilo, né? O que é emenda 4 mesmo, Mônica? Oi, Mônica, o que é emenda 4? Vou abrir aqui. Porque a emenda 2 do deputado Valdec... Estou abrindo aqui no celular, já abri aqui. Deixa eu ler para você, Mink. A emenda 4, ela acrescenta, é uma emenda aditiva, parágrafo único ao artigo 1º, assim, fica assegurado o sigilo das informações prestadas em sede policial. É só uma emenda de sigilo. Deputada Mônica, porque a emenda 2 do deputado Valdec, ela fala sobre o que dispõe a Lei Federal 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Sigilo. O deputado Valdec, no artigo 2º, na emenda 2 que foi acolhida, ela contempla a 4. É uma questão jurídica, legislativa mesmo. Ok. Obrigada, Márcia. Ok? Então, em discussão, em votação, aprovado. O 3, emendas de plenário ao projeto de lei 211 de 2019, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, parecer é favorável às emendas 1 e 2. Em discussão, em votação, aprovado. 4 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 1121 de 2019, de autoria do deputado Marcelo do Seudino e outros. Parecer favorável às emendas 1, 3, 4 e 5, contrário às emendas 2 e 6. Em discussão, em votação, aprovado. 5 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 1192 de 2019, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da Lei 5645, de 6 de janeiro de 2010. Parecer é contrário à emenda. Em discussão. Ô, Márcio Pacheco, eu acho que esse projeto é inconstitucional porque não consta a tua coautoria. Mas ele pode aderir quando aprovar. Eu vou pedir. Aprovado. Em discussão, em votação, aprovado. 6, relator deputado Rodrigo Bacelar. Emendas de plenário ao projeto de lei 599 de 2019, da deputada Lucinha. O parecer é favorável às emendas. Em discussão. Não, senhor presidente. Tem um voto divergente. Sim. Retorno de autoria. Perdão, deputado Paulo. Meu voto divergente, senhor presidente, é contrário a todas as emendas. O parecer do deputado Rodrigo Bacelar ainda guarda um vício de origem, oriundo do governo Wilson Witzel, de transformar esse projeto em autorizativo. E aí nós fomos obrigados a ouvir a fala dele em plenário quando
se julgou a continuidade do processo do impeachment, sobre essa prática da base do governo em querer transformar os projetos autorizativos, tipo, para nada valer. Então, meu voto é contrário a todas as emendas. Esse projeto não precisa ser transformado em autorizativo, de forma nenhuma. Então, meu voto divergente é contrário a todas as emendas. Temos 2 votos. Favorável às emendas e o deputado Luiz Paulo contrário às emendas. Como voto, deputada Mônica? Favorável. São 2 votos. A excelência vota com o relator Bacelar ou com o deputado Luiz Paulo? Deputada Mônica, tem 2 votos, um favorável a todas as emendas e outro contrário a todas as emendas. Favorável a todas as emendas. Acompanho Vossa Excelência. Não, acompanho o relator. A mim não, eu sou contrário. Eu sou contrário a todas as emendas. Ah, sim. Não, desculpe, acompanho o voto do deputado Luiz Paulo, contrário às emendas. Congelou de novo. Já estávamos estranhando, Mônica. Pois é, gente. Não, porque eu estava abrindo aqui as emendas do 7, porque eu quero discutir, já até me adiantei. Congelou aqui, gente. Vocês estão... Congelou? Não, eu ouvi. Eu ouvi, mas congelou. Congelou? Não. Estou vendo ele se mexer, como é que está congelado. É só ele abrir o som. Abriu o som, Márcio. É porque tem horas que dá a impressão de que ele congela, Não, cai. estava congelado. A TV alérgica congelou. Não, mas eu olhei. Voltou. Márcio. Então, só para organizar, deputado Márcio Pacheco, eu acompanho o voto do deputado Luiz Paulo, contrário a todas as emendas. Ok. Então, 2 votos. Eu voto com o deputado relator. Então, 2 votos para o relator, 2 votos para o deputado Luiz Paulo. Deputado Mink. Para variar um pouquinho, não dizer que eu sou pau-mandado do Luiz Paulo, eu voto com o deputado Luiz Paulo. Ok. 3. Deputado Waldeck. Eu acompanho o voto divergente do deputado Luiz Paulo. 4. Deputado Rosenberg. Márcio, pode repetir, por favor? É o parecer das emendas de plenário 599. É o parecer... Você vota com o Márcio Pacheco. Já vou te dizendo qual é o teu voto. Eu votei com o relator. E o deputado Luiz Paulo fez voto divergente. Então, eu vou acompanhar o teu voto, meu... Obrigado. Não disse, Rosenberg. Todo mundo já sabia, né? 4-2, relator do vencido, deputado Luiz Paulo. Não, senhor presidente. Não foi o 4-2. Foi porque o Bacelar não conta o voto. Ah, tá, desculpe. Tá certo. O Bacelar vale o parecer, mas não o voto. É verdade. Eu ia corrigir para 4-3, mas Vossa Excelência tem razão. 4-2. 1, 2, 3, 4-2. O relator é o Bacelar. 4-2, vale contrário às emendas, relator do vencido, deputado Luiz Paulo. 7 da pauta, deputado Carlos Mink, relator. Emenda de plenário ao projeto de lei 3007/2017. Parecer é contrário à emenda. Contrário à emenda. Em discussão. Para discutir, bem breve, eu estava olhando exatamente isso para discutir, estava presa nele. Porque a gente tem uma dinâmica hoje de mobilização, seja do movimento de mães, seja em prol do aleitamento materno. Essa é uma pauta importante para nós mulheres, para todas as mulheres, inclusive aquelas que ainda não quiseram ou que não tiveram essa experiência, não só pela dinâmica de relação da mãe com a criança, mas o principal, que é a saúde, né? E essa questão do aleitamento materno, ela não pode ser olhada sob essa ótica tão reducionista a ponto de haver uma proibição de não haver aleitamento em templos religiosos. Eu, por exemplo, amamentei os meus filhos, né? A minha filha, sobretudo, na igreja. Então, eu não vejo nenhum sentido, não é razoável que haja esse tipo de proibição do aleitamento materno em templos religiosos. Aliás, Mônica, nada mais sagrado
do que o aleitamento materno, exatamente. Então, eu não sei qual foi a dinâmica do deputado, com todo respeito, o deputado Alexandre Freitas, quando pensou essa emenda. Acho que ou a dinâmica ou a estática, a gente não sabe. Eu realmente não entendi. Eu acho que está mais para estática do que dinâmica. O que passou. Talvez algum momento... Ainda mais sendo ele um neoliberal. O neoliberal não tem que ficar preso... Exato, a pudores, enfim. Então, realmente não tem razoabilidade nenhuma essa emenda. Essa emenda se pode chamar emenda Nestlé, porque aí você já tem que dar o leite em pó trabalhado no lugar do leite materno. Pois é, não tem razoabilidade. Vamos lá. É absurda. Presidente. Deputado Mink. Não, para avançar. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Olha que eu sou uma pessoa que frequenta a igreja. Se tem uma coisa mais bonita, essa é a minha opinião pessoal aqui. É verdade. Se tem uma coisa mais bonita no mundo, é uma mãe amamentando. Não tem nada de sexualidade nisso, não tem nada de imoral. Pelo contrário, se tem uma coisa, na minha opinião, mais sagrada e mais bela no mundo... É o aleitamento, eu falei néctar da vida. É quase um altar, na minha opinião, é tão belo e lindo e mágico e abençoado como receber a Eucaristia, a Santa Ceia na Igreja Evangélica, é o leite materno no seio da mãe. Então, eu não sei qual é a posição da proposta que é contrária à emenda. É isso, deputado Mink? Isso, claro. Deputada Mônica, eu acompanho Vossa Excelência, deputado Cabral. Obrigado. Deputada Mônica, contrário. Deputado Valdec, deputado Luiz Paulo? Sim. Ok. Então, está fazendo depois uma lei obrigando os pais a amamentarem também. Belíssimo seria um culto e uma missa onde mães pudessem amamentar no banco, enquanto recebem a palavra, a bênção, a hóstia, a ceia, no colo, amamentando. Olha que bonito, na fila da comunhão. Se fosse assim, a gente falaria da própria Pietá, né? Claro que é um momento doloroso. Pelo amor de Deus. Momento em que, né? Enfim, Maria está ali com o filho, uma coisa é colocar, quase na mesma posição de amamentar, veja, né? Quase que trazendo de volta para si. Não, eu concordo com Vossa Excelência, aprovado, contrário à emenda. 8 da pauta. Emenda de plenário ao projeto de lei 797 de 2019, depois de autoria do deputado André Ciliano, parecer favorável à emenda. Em discussão, em votação, aprovado. 9, relator deputado Jorge Felipe Neto. Emenda de plenário ao projeto de lei 1054 de 2015, de autoria do deputado Valdec Carneiro e outros. O parecer é favorável à emenda 2 e contrário à emenda 1. Em discussão. Em votação. Aprovado. 10. Emenda de plenário ao projeto de lei 278 de 2016, de autoria do deputado Marcos Miller. O parecer é favorável à emenda. Em discussão. Em votação. Aprovado. 11. Emenda de plenário ao projeto de lei 207 de 2019, de autoria do deputado Renato Cozzolino. O parecer é favorável às emendas. Em discussão, em votação, aprovado. 12. Relator deputado Luiz Paulo. Substitutivo da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, projeto de lei 958 de 2011, de autoria do deputado Dionísio Lins. O parecer é favorável ao substitutivo da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Em discussão. Em votação, aprovado. 13. Começamos aqui o item 5, sobre constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Relator, deputado Márcio Pacheco. 13 da pauta, projeto de lei 2256 de 2020, de autoria do deputado Carlos Macedo, delegado Carlos Augusto. Parecer é pela juridicidade. Em discussão. Deputado relator. Deputado Luiz Paulo. Minha assessoria observou
que o número desta lei está no projeto original 5645, mas que o número real é 5646. É só pedir aí para a sua assessoria tirar essa dúvida, para o projeto não continuar tramitando com o número errado. Então, eu proponho aqui juridicidade com emenda. E eu faço correção. Ok? Tá bom. Ok. Perfeito. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Então, em discussão e em votação, parecer pela juridicidade com emenda, com emendas, porque tem que mudar o caput, tem que mudar a emenda e mudar o projeto, no texto, no artigo. Em discussão e votação, aprovado. 14, projeto de lei 2571 de 2020, autoria do deputado Gustavo Tutuca. O parecer pela juridicidade. Em discussão, não, em votação. Deputado, o senhor me perdoe. Eu falei exatamente sobre o 14. O senhor está voltando a 14. Ué, o 14 o senhor já votou. Alterar o número da lei. O senhor vai para o 15. Anderson Moraes. Não, eu tinha votado o 13. É o 14 que tem que ser alterado com emenda. É o 14. Então, chamo os trabalhos à ordem. O 13, o parecer, o projeto de lei 2256-2020, o parecer pela juridicidade, apenas. Aprovado. 14, projeto de lei 2571-2020, parecer pela juridicidade com emenda. Isso. Com emenda. É só a emenda que está errada. Ok? Em discussão e votação, aprovado. 15, projeto de lei 3095-2020, autoria do deputado Anderson Moraes. É esse aqui. O parecer é pela constitucionalidade. Nesse projeto, em discussão, em votação, aprovado. Divergência, tenho divergência. Voto pela injuridicidade. Pela injuridicidade. Então, temos 2 votos, um parecer pela constitucionalidade e um pela injuridicidade, com o voto do deputado Luiz Paulo. É o 15. É o 15. É o 15. É o 15. Olha que é o 15. Entendi. Mas você está votando pela injuridicidade porque acha que contraria alguma lei. Exatamente. Mas qual lei que contraria? O decreto número 5123 de 2014 foi revogado pelo decreto número 9847 de 2019, que manteve a redação no artigo 24, que dispõe: o porte de arma no seu artigo 24º. O porte de arma de fogo é deferido aos militares das Forças Armadas, aos policiais federais, estaduais e distritais, civis e militares, aos corpos de bombeiros militares e aos policiais da Câmara dos Deputados do Senado, em razão do desempenho de suas funções institucionais. A minha justificativa está baseada no direito penal do porte de arma de fogo por policial aposentado. Não condiz com esse decreto, ou seja, é arriscado que a gente coloque mais armas de fogo, circulando. A gente já fez esse debate em plenário diversas vezes. O projeto ele estimula essa circulação. O estado do Rio de Janeiro, onde a gente percebe o aumento de grupos armados paramilitares. E, por outro lado, não é função do poder público conceder arma de fogo a policiais já aposentados ou para qualquer outro servidor que não esteja na ativa. Então, por isso, a nossa votação é divergente da constitucionalidade, clamando aqui ao colegiado da CCJ pela injuridicidade. Acho que o governo já concede pequenos benefícios para que possa acontecer aí essa postergação, para lidar com essas políticas institucionais de segurança. Acho que não temos que ser nós a dar condicionalidade a um projeto como esse. É temerário nesse momento, enfim. Tá certo. Presidente.
Perdão, deputado. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu vou ler para Vossa Excelência e para a deputada Mônica a ementa do projeto. Autoriza o acautelamento de armas de fogo aos agentes de segurança pública do Estado por ocasião da aposentadoria. Então, o que está propondo a ementa? O policial, quando se aposenta, ele é obrigado a entregar a arma de fogo. Isso que é acautelar. Né? Não está entrando no mérito de porte de arma. É simplesmente a arma que pertence ao Estado. Então, acautelou. E, recentemente, o plenário desta Casa, com divergências, votações nominais, etc., aprovou um projeto de lei do deputado Márcio, não Pacheco, Márcio Gualberto, sobre a possibilidade dos funcionários aposentados virem a adquirir 2 armas de fogo, né, que tenha sido do uso dos mesmos descontado em folha e de forma parcelada. Ora, se você não acautelar a arma, ele não precisa, o aposentado não precisa comprá-la, ele fica com ela. Então, eu estou vendo... Mas, ô Luiz, esse do Márcio Gualberto já virou lei, não? Não virou lei, mas já foi aprovado pelo plenário. Ah, tá. Já foi aprovado pelo plenário. É o projeto 20.098. Bom, mas não foi aprovado, então não é... Está aprovado pelo plenário. Sim, mas não é... O Roberto é alienação onerosa, né? Sim, alienação onerosa. Mas se a alienação é onerosa, é porque a arma de fogo já foi acautelada do aposentado. Senão ele ficava com ela até morrer. Então, senhor presidente, em respeito à deputada Mônica, né, que sempre tem uma posição muito contrária ao uso de arma de fogo, mas eu no meu entendimento, está havendo contradição na defesa que ela expôs. Eu queria solicitar a Vossa Excelência um pedido de vista para me clarear essa questão, inclusive buscando esse decreto, o 2098 do Márcio Gualberto, porque, em princípio, eu não vi inconstitucionalidade. Por quê? Porque o Poder Executivo já age assim. Na ementa, pode ter até inconstitucionalidade em artigos no texto. E aí a deputada Mônica Francisco tem razão. Mas eu estou aqui só no pleno olhando a ementa. Então, estou pedindo vista por apenas uma sessão. Eu queria, então, já dar o pedido de vista do deputado Luiz Paulo, e só dizer assim, nós vamos dar o pedido de vista por uma sessão, o deputado Luiz Paulo retoma a semana que vem, e deixa eu dizer por quê. Os itens 43 e 44 são de autoria também de 2 outros colegas, delegado Carlos Augusto e deputada Marta Rocha, que serão ambos anexados a esse projeto anterior, o deputado Anderson Moraes. Então, eu estou encaminhando os 3 a Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, que é o Anderson Moraes, o 396 de 2020, deputado delegado Carlos Augusto, e o 397 de 2020, deputada Marta Rocha, tratam do mesmo tema, serão já anexados e já serão votados. E aí são os 3 pedidos de vista da Vossa Excelência, mas que poderiam ser votados em conjunto, já anexados na próxima semana, em respeito aos colegas, ok? Volta para a pauta semana que vem. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Eu mandei uma mensagenzinha aí para o deputado Luiz Paulo, para o deputado Minck. Vai me servir para o meu embasamento. Eu agradeço a Vossa Excelência, deputada Mônica. 16 da pauta, deputado Rodrigo Bacelar relator, projeto de lei 958/2019, deputado Márcio Canela, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, presidente, em votação. Eu tenho voto separado. Eu estou votando em separado. É que não tinha aqui escrito, deputado Luiz Paulo. Voto em separado, deputado Luiz Paulo.
Voto separado pela anexação ao projeto de lei 2164 de 2016, de autoria do deputado membro da CCJ, Jorge Felipe Neto, que restringe o comércio de instrumentos odontológicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, estou votando pela anexação, projeto de 16, anterior ao de 19. Sem som, Márcio. Perdão, qual é a emenda, deputado Luiz Paulo? Eu não tenho... Emenda do 2164 de 16. Restringe o comércio de instrumentos odontológicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Este aí proíbe a venda, mas restrição não deixa de ser uma... Agora me pergunto, deputado Luiz Paulo, o projeto do deputado Jorge Felipe Neto, o dele, eu não li o do deputado Jorge Felipe Neto. Um não é mais, não complementa o outro, não ajuda, ou é melhor, ou é anexação mesmo? Mas é 2164. Eu posso, então, se Vossa Excelência me permitir, na linha do que o senhor argumentou, eu posso examinar o projeto do Márcio Canela para ver se ele... Pode ser. Mas ele não pode alterar um projeto de lei. Ah, tá certo. Está anexado, tem que ser anexação, não tem Se jeito. fosse lei, ele poderia alterar, entendeu? Mas é um projeto de lei. Voto, Vossa Excelência tem razão. Então, anexação ao 2164 de 2016, deputado Jorge Felipe Neto. Como o relator não está presente, o relator, então, passa a ser o relator do vencido deputado Luiz Paulo, com o voto da anexação. Isso. Ok? Mantém-se o voto do relator original e o voto do relator do vencido deputado Luiz Paulo pela anexação. Em discussão, em votação, aprovado. Ô, Márcio Pacheco, eu só quero registrar aqui que isso é graças à emenda constitucional MINC, que permite mudar o parecer do relator, mesmo na sua ausência. Vossa Excelência perdeu o título de aglutinador para ter o título eu levei tanta porrada que eu desisti. Mas foi voluntário. Muito bom. 17 da pauta. Projeto de lei número 1444, de 2019, deputado, nosso queridíssimo, saudoso, deputado Gil Viana. Parecer pela constitucionalidade. Voto separado, senhor presidente. Voto em separado, deputado Luiz Paulo. Mesmo considerando a necessidade, né, de fazer uma homenagem ao nosso querido Gil Viana, nós não podemos legislar sobre data de vencimento de mensalidades escolares. Por mais que a gente queira, a gente mais uma vez vai entrar numa polêmica, né? E esta polêmica é muito clara, é a inconstitucionalidade. Ainda mais agora que, paulatinamente, está havendo com toda a parcimônia, o retorno às aulas nas escolas privadas. Então, o meu voto separado é pela inconstitucionalidade da matéria. Eu vou pedir vistas. Pode ser, deputado Luiz Paulo? Eu quero Claro. Eu vou pedir vistas ao projeto. Eu entendi, Vossa Excelência. Eu só quero tirar uma dúvida aqui a respeito do... Ô, Márcio, rapidinho. Se já pediu vista, já morreu o assunto, mas só para reforçar aqui, a questão é que a gente não pode interferir em contrato privado. É uma limitação nossa. Mas tudo bem, você vai analisar. Eu só quero constar, Márcio Pacheco, que eu e o Luiz Paulo, que somos socialistas libertários, estamos defendendo aqui os direitos da iniciativa privada. Eles têm que te dar as opções, você escolhe a opção. Ô, Márcio. Estamos defendendo a Constituição. Ô, Márcio, eu só quero registrar que eu e o Luiz Paulo, que somos socialistas libertários, estamos defendendo os princípios constitucionais da iniciativa privada. Só para constar. Estou impressionado. O Alexandre Freitas, se ouve isso agora, nosso querido Playboy, pelo amor de Deus.
É que o Alexandre Freitas é um neoliberal raivoso. E nós não somos neoliberais, nós somos a favor da Constituição. Isso. Que, aliás, fez aniversário dia 5. Né? Muito bom. Então, 17 pedidos de vistas. A escola do João deu na véspera. 18. Mas deu. Projeto de lei número 1447, 2019, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto. O retorno de pedido de vista conjunta, deputada Mônica Francisco e Carlos Mink e Valdec Carneiro. Exato. Para emitir parecer. O parecer original é pela constitucionalidade. Qual é o voto de Vossa Excelência? De nossa parte, presidente, a gente mantém acompanhando o relator. A gente pediu vista conjunta com os deputados, mas consultamos a Associação de Docentes da UERJ, algumas outras pessoas ligadas à área da educação e não vimos nenhum tipo de necessidade de intervenção na redação. Mas eu estava querendo propor uma emenda, Mônica, não sei se você concorda. A alteração seria a seguinte: o PL propõe em relação aos filhos de policiais. Uhum. Então, a ideia seria o seguinte: onde consta na lei mortos ou incapacitados em razão do serviço, passa a ser mortos no exercício da função ou em decorrência dela. Acompanho, então, o seu voto aí. O que você acha, Márcio? Deputado Carlos Mink, pode repetir a sua proposta, por favor? Seria mortos no exercício da função ou em decorrência dela. Que é a proposta originária do autor. Relator. Mas não, é parecida. Não, na verdade, tem uma sutileza importante nessa proposta do Mink, porque eu achei também, presidente, se me permite, presidente Márcio, eu achei também que o deputado Dr. Carlos Augusto ofereceu uma proposta que melhora a lei, por isso que eu devolvi sem voto. Nessa proposta do Mink, salvo engano de minha parte, a gente suprime uma categoria, Mink, ou uma subcategoria nesse caso, que são os incapacitados, que você só falou de mortos. Só para entender. Lê de novo, Mink. O original é incapacitados e mortos. Aí o Carlos Augusto acrescenta em serviço ou em decorrência dele. A sua proposta, se eu entendi bem, suprime incapacitados. Eu queria saber se isso prejudica. A minha limita. É o que você está dizendo, Valdec? É isso. Não, então retiro. E até porque o Mink, se quiser melhorar, pode fazer no plenário. Não precisa ser verdade, eu retiro. Márcio, retiro. Eu, então, mantenho o parecer pela constitucionalidade, ok? Mantém. Em discussão, em votação, aprovado. Se passou pelo crivo do Valdec na avaliação gramatical. Nosso Mr. Pascoal está resolvido. Mink, você... Márcio. 1 hora. 1 hora, tá. 13 horas, ok? Ok. E agora? Seguimos. 19. Projeto de lei número 1645 de 2019, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 05 de 2019. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. 20. Projeto de lei 1647 de 19, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 05 de 2019. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 21, relator deputado Carlos Mink. Projeto de lei 1437 de 2019, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto. O parecer é pela juridicidade. Eu tenho divergência, presidente. Deputado Luiz Paulo, como vota? Eu queria pedir vista. Sabe por quê, senhor presidente? A semana passada, sexta-feira, eu fui a uma farmácia fazer teste de Covid. Quem me fez o teste foi um farmacêutico. As crianças, não as minhas, que eu não tenho mais idade para ter criança, mas os filhos dos meus filhos,
ou seja, meus netos, quando vão se vacinar, necessariamente não precisa ter um médico para te ministrar a vacina. Eu mesmo, quando vou tomar a famosa vacina chamada contra a gripe para o idoso, né, também são os profissionais da saúde que dão. Por que, então, que a prescrição e a supervisão da aplicação das vacinas em doméstico tem que ser exclusivamente por médicos veterinários? Evidentemente que a prescrição, eu concordo, mas a supervisão não. Eu concordo com o Luiz Paulo. Até porque dar uma vacina num cachorro... Não precisa ser médico. Não precisa nem ser médico. Eu, uma vez, trataram minha cadelinha, eram 6 injeções, e quem dava as injeções em casa, eu trouxe, botei na geladeira, como mandou a veterinária, pegava a pele, levantava e espetava a agulha. Pô. Não, então eu queria... Você quer fazer já emenda, Luiz Paulo? Concedido o pedido de vista, deputado Luiz Paulo, a prática muitas vezes melhora a lei. Claro. Eu queria só a lei... fazer uma emenda para tirar essa questão da supervisão, a prescrição. Deputado Luiz Paulo, mas se for só isso, a gente pode aprovar já agora, Márcio. Sim, mas eu não sei se tem no texto da lei também. Bom. Então, pronto, pede vista. Pedido de vista, o deputado Luiz Paulo analisa com mais... em homenagem a... Então, deputado Luiz Paulo, 21, pedido de vistas. 22, relator deputado Jorge Felipe Neto. Projeto de lei 423 de 2019, de autoria do deputado Felipe Soares. Por parecer, há um retorno de pedido de vista do deputado Valdec Carneiro com voto em separado, pela constitucionalidade com emendas. O parecer original é constitucionalidade. Você quer defender, deputado Valdec? Sim, na verdade, eu busquei manter aí o espírito do projeto, né? Mas eu alterei a ementa para dar à ementa um caráter assim mais claro, né? Da mesma maneira, o artigo 1º, fiz a mesma coisa, tentei aí dar uma ajustada no artigo 1º, suprimi o artigo 6º, para os deputados saberem, porque o artigo 6º, deputado Márcio Pacheco, obriga a Secretaria de Educação a fazer campanha para as escolas particulares assim arrecadarem livros. Acho que não é papel da Secretaria de Educação, né? E não é papel da Secretaria de Educação desenvolver campanha para as escolas particulares, qualquer que seja o teor, né? E, por último, eu também fiz alteração no artigo 7º, que achei que tinha uma pequena imprecisão conceitual, então fiz um artigo 7º para falar da eventualidade de apoio psicológico ou pedagógico para o estudante em função de atos de constrangimento ou discriminação que ele sofra, como queria o autor, mas eu tentei dar um tratamento conceitual um pouco mais preciso. Fiz esse esforço, pelo menos. Então, as emendas, nenhuma delas muda o espírito do projeto. Então, são 2 votos, o voto do relator original pela constitucionalidade e o do deputado Valdec pela constitucionalidade com emendas, e eu acompanho o deputado, voto divergente, deputado Valdec, como voto do deputado Luiz Paulo. Não sou maluco, né, senhor presidente? Ainda não perdi o juízo. Acompanho o deputado Valdec. Deputada Mônica. Muito menos eu, é óbvio que eu vou acompanhar o nosso professor. Bom, eu voto diferente do Luiz Paulo. Eu voto, por ser maluco, eu acompanho o parecer do Valdec. Tudo bom. Vamos todos, Mink, todos. 2, 3, 4, 5 votos. Na verdade, 5 votos, porque o deputado Jorge Felipe Neto, como voto do deputado Jorge Felipe, o deputado Rosenbeck se encontra? Não, né? Já foi para Caxias. Já foi, pois é. Então, o deputado Rosenberg não está, são 5 votos a 0. Relator do vencido, deputado Valdec Carneiro. Não, mas peraí, não é assim, Márcio. Como ele apresentou voto escrito, a gente já votou o voto dele. Mas ele não é o relator. Tá bom. Mesmo apresentando o voto escrito, ele tem que ser votado. E ele votando e vencendo, relator do vencido, voto apresentado. Sim, mas isso não volta mais, é só para efeito. Ah, tá. Voto, 5 votos a 0, relator do vencido, deputado Valdec, o voto que ele apresentou. Tem razão, desculpa. 23 da pauta, projeto de lei 775/2019, deputado Samuel Malafaia, o parecer é pela constitucionalidade.
Ainda há um retorno de pedido de vista do deputado Max Lemos, que voltou sem voto. Então, o parecer original é pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação, aprovado. 24. Projeto de Lei 1073, de 2019, da doutoria do deputado Valdec Carneiro, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Aliás, deputado Valdec, e eu quero dizer isso agora, peço um parênteses aqui, como líder do governo, é uma anomalia fazer um servidor sair de um município, por exemplo, de Itaperuna, para fazer perícia no Rio de Janeiro. Inacreditável. Assim, eu tratei isso já com o governador em exercício Cláudio Castro, já foi pauta de um debate, porque é uma demanda dos servidores, e isso será resolvido. Estou dizendo aqui já como líder do governo. Não há a menor... Então, vou chamar a atenção para o projeto de Vossa Excelência e vou pedir ao deputado que avance o mais rápido possível, para o governador sancionar o projeto e que isso avance. É um absurdo que a perícia médica não seja localizada. Presidente Márcio Pacheco. Toda a razão. Eu queria agradecer a Vossa Excelência. Não tenho dúvida que, se o projeto for sancionado pelo governador Cláudio Castro, ele dará uma contribuição muito importante, né, aos servidores públicos, porque chega ao limite, deputada Mônica Francisco, chega ao limite da desumanidade. É impressionante. O servidor já enfermo, né, já em condições precárias, precisa fazer deslocamentos de centenas de quilômetros. Realmente irrazoável, é insensível, beira o desumano. Então, eu espero que o projeto prospere, agradeço a Vossa Excelência, espero que, em breve tempo, o Rio de Janeiro resolva esse problema grave na vida cotidiana do servidor público que precisa se afastar por motivo de saúde. Parabéns, Valdec. Parabéns. Esperar deste seu colega empenho na execução. Vai ser pauta nossa, Valdec. Projeto excelente e importante em respeito aos servidores, em respeito ao deslocamento. Não há a menor condição de que as pessoas que já fazem um trabalho para o Estado se desloquem para fazer perícia 400 quilômetros, 300 quilômetros. Isso é inaceitável. Há um estudo que nós estamos propondo aqui, Valdec, já em primeira mão, de que a perícia seja feita, inclusive, nas unidades dos corpos de bombeiro locais que são próximos das unidades. Se não houver a possibilidade de algum equipamento público médico, isso aqui, não estou fazendo nenhum anúncio em relação ao governo, essa é a decisão do governador, mas há um estudo sendo realizado de que, na ausência de um estabelecimento próprio de perícia, sejam realizadas as perícias pelo corpo de bombeiro local. Estabelecer um convênio para que os servidores... Não há nenhum problema, há médicos no corpo, para a realização disso, e fica próximo do local. Nós temos unidades espalhadas no estado inteiro. Essa aqui é apenas uma ideia para dizer que nós vamos avançar nessa pauta. Ô, Márcio Pacheco, você deu ideia para o Valdec emendar o próprio projeto. Emenda o projeto, deputado Valdec, inclusive, essa possibilidade, sendo possível que sejam realizados nas unidades na ausência de um equipamento próprio, poderiam ser realizadas. É uma boa dica, Valdec, você pode incorporar. Sim, mas antes de fazer isso, ele tem que pedir urgência e pedir pauta. Pede urgência e pede pauta, Valdec. Vamos colocar em votação. Perfeito. Ok? Muito bem. 25. Projeto de Lei 3082, de 2020, autoria do deputado subtenente Bernardo, que altera a Lei 2831. Parecer é pela constitucionalidade. Ô, Márcio, outra vez aqui, dando uma de socialista defensor dos contratos, ele está interferindo no equilíbrio. Ele está dizendo que até 22, e se já tivesse uma previsão no contrato de concessão sobre isso, a gente pode interferir dessa forma? O equilíbrio econômico-financeiro? Qual é o projeto, Minco? 25? É o 25. É o 25. Eu só relatei, Mink, porque trata de Covid. Durante a pandemia, eu tenho que botar na pauta. Mas se não houver consenso... Botou para 22.
Não. Até 2022. O que podemos fazer aqui enquanto perdurar a pandemia, como sugestão? Que por hora é 31 de dezembro de 21. 21, isso. Faz essa emenda. Então, propõe aqui uma constitucionalidade com emenda. 31 de dezembro de 21. Dezembro de 21. Que é a data da nossa lei. A alteração, inclusive, da lei foi sua, Márcio Pacheco. Então, fica, como o deputado Luiz Paulo está propondo, eu acolho uma emenda pela data de 31, citando a lei. Pode ser, deputado Luiz Paulo? Claro, nos termos da lei, tal. Nos termos da lei que prevê, ok? Nos termos da lei. A lei de calamidade. Então, nos termos da lei de calamidade, nós vamos colocar o número, parecer pela constitucionalidade com emenda, fazendo registro à lei de calamidade. Eu socialista capitalista. Muito bem, Vossa Excelência. 26 da pauta, então aprovado. Projeto de lei 3099 de 2020, autoria da deputada Dani Monteiro, o parecer é pela constitucionalidade. Aqui, eu quero pedir vistas ao projeto por uma semana e retomo a pauta, ok? Mas é Covid. É importante esse projeto. Mas é Covid, você não tem razão. É Covid, é verdade. Eu tenho um problema com o artigo... Mônica, a minha discussão aqui é o artigo 3º, não é a execução do... ficam suspensas a medida de restrição. Assim, ficam suspensas. Eu posso pedir vista conjunta com Vossa Excelência e a gente analisa a redação. Meu problema é o artigo 3º. Porque como é que eu vou deixar suspensa a medida de restrição de liberdade nas unidades de cumprimento de medidas socioeducativas em semi-liberdade? Eu vou colocar na rua? Não posso. Vamos fazer uma análise dessa redação? Podemos uma semana? Acho razoável. Aí, desculpe, presidente, a preocupação acho que merece um pedido de vista, Mônica, que a preocupação é a seguinte, que essas medidas são determinadas por decisão judicial, né? Uhum. Pois é. Então, como é que a gente acho pertinente, sim. Né? Quer fazer conjunta, Valdec? Acho que seria bem importante, até porque medida socioeducativa. Eu sou relator, Mônica, então eu concedo pedido de vista a Vossa Excelência. Sim. Você faz uma analisada especial sobre a questão do 3, se o Valdec puder ajudar. Perfeito. Tá bom, ajuda. Acho importante. Obrigada, Valdec. O PL não é autorizativo, eu não tenho problema em acolher, mas eu preciso só... Essa análise do deputado Valdec é importante. É, decisão judicial, muito importante. Exato. Pode contemplar isso. Vamos fazer, Valdec, a gente troca. Obrigada. Deputada Mônica, deputado Valdec. Temos aqui... Eu vou parar, faltam 5 minutos. Faz só o 27 para acabar. 27, então. 27, deputado Luiz Paulo, relator. Não, projeto de lei 1343 de 19, deputada Lucinha. O parecer é pela legalidade. Em discussão, em votação. Aprovado. 28. Presidente, só me permite uma questão de ordem. Pedir a Vossa Excelência, bem rapidinho, a inclusão na pauta da CCJ, a próxima pauta. É contra, a favor. A gente votou. Projeto de lei 3098 de nossa autoria. 3098 de 20. Ficou bom. 3098 de 20. Mink, seu áudio está aberto, Mink. A favor da lei também. Fecha teu áudio, Mink. Mink, seu áudio está aberto, Fecha Mink. aí, Mink. Mink, fecha teu áudio. Mônica, 3098 de 20. Obrigada. 3098 de 20 está acolhido, entra na semana que vem. Ok. O 28, então, votamos. Projeto de lei 1899/2020, autoria da deputada Marta Rocha. O parecer é pela constitucionalidade. Presidente, eu queria pedir vista desse projeto, por favor. Vista deputado Valdec. Presidente, Márcio, uma questão de ordem, rapidinha. Questão de ordem, deputado Mink. Eu fui alertado aqui pelo Luciano, da minha assessoria, sobre aquele projeto que Vossa Excelência fez até uma imagem poética. Todos nós falamos do aleitamento materno, inclusive em igrejas e tal. O que o Luciano diz é o seguinte: a emenda não era ruim. O nosso parecer contrário é porque a gente já tinha incorporado ela no texto do projeto, num parecer anterior.
Então, na verdade, o parecer que a gente deu, contrário à emenda, está certo. Mas não é que a emenda fosse ruim. Ele não estava querendo proibir isso. É que, na verdade, a gente já tinha incorporado essa questão no texto. É só para constar aqui, o voto foi certo. É só para a gente entender por que a gente deu o contrário, porque já estava incorporado. Só isso. Mas Vossa Excelência quer pedir para... Não. Está tudo certo. Está tudo certo. A gente votou contra a emenda, todo mundo votou. Vossa Excelência fez um discurso belíssimo sobre a Mônica Francisco também, sobre o sentido do aleitamento. O que o Luciano está dizendo é o seguinte, tudo está certo. A posição nossa a favor e contrária à emenda. Mas o problema é que a emenda não dizia que proibia isso. Ao contrário, na verdade, a gente só rechaçou a emenda porque isso já tinha sido num parecer incorporado ao texto antes. Entendi. É só isso. Só. Ok, depois... mas Vossa Excelência quer chamar a atenção, chama os trabalhos à ordem, a gente faz um novo voto. Não, ele está concordando com o voto. Está concordando também? Concordou. A razão do voto é que é essa. É outra razão. Tinha Okay. incorporado. Ou seja, o deputado Alexandre Freitas não estava contra o... Não, é isso. Defender aqui o nosso... Boa, Mick. Estava certo. Em defesa do nosso querido amigo, o deputado Alexandre Freitas. Deputada Mônica, excelente projeto de Vossa Excelência, viu? 3098/2020. Muito bom. Aqui é célere, ó, Mônica. Pede, está na mão, ó. É aqui que a gente trabalha rápido. Está na pauta. Melhor comissão. Então, vamos encerrar a nossa... Questão de ordem, presidente. Deputado Waldeck. Não, é só que eu queria pedir autorização à CCJ em relação ao PL 423 de 2019, que eu fui o relator do vencido, do deputado Felipe Soares. Percebendo aqui o meu parecer, eu preciso fazer um ajuste textual no artigo 4º que eu não fiz. Se a CCJ me autorizar, eu não queria fazer isso sem consultar vocês, entendeu? Autorizado, pode fazer. Tudo bem. Obrigado. O item da pauta, você... Sim, o item da pauta, um minutinho só. É o projeto do deputado Felipe Soares. Item 22. 22, ok. Perfeito. Então, por enquanto, encerramos a nossa reunião. Agradecer ao deputado Luiz Paulo, deputada Mônica, deputado Mink, deputado Waldeck, deputado Rosenberg, deputado Jorge Felipe, que logou, mas não participou conosco. Então, nada mais havendo a tratar na pauta, encerramos a nossa reunião remota. Agradeço a todos, que Deus os abençoe. Sigamos firmes. Um abraço. Boa tarde a todos. Até breve. Deputado presidente Márcio Pacheco.